impossible, only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e Ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sempre com meu Jesus. Os nossos queridos vamos ver com Salvador, e assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim. O que é mais doce para nós estarmos com Jesus eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a Jesus, a sua mão nós vamos ver também, ó sim, pra sempre, ó sim, pra sempre ser.
sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Temos aqui, ouvintes amados, São Paulo falando sobre o grande mistério da piedade. Que mistério é este? Isso se refere claramente ao mistério da unicidade de Deus. É Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo sendo o próprio Deus encarnado, sendo Filho com um nome maravilhoso, sendo Príncipe da Paz e sendo também Pai da eternidade, sendo o primeiro e o último. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Vamos afirmar para os nossos ouvintes que se Deus não der uma revelação de si mesmo ao homem, o homem estará totalmente perdido no engano religioso. Jesus disse, se referindo à era em que estamos vivendo, que se possível enganaria até os escolhidos. Mas não é possível, graças ao Senhor. Por quê? O mistério, uma vez manifestado em Jesus Cristo, vem se cumprir agora em sua noiva. Não é propriamente em um homem à parte, mas sim na noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, em seu corpo, que não tem outra cabeça senão o próprio Cristo. Então isso é um mistério que deveria se manifestar plenamente agora, nos últimos dias, quando o mistério da iniquidade também estivesse tomando lugar. Porque você sabe que o mistério das três pessoas distintas é de fato um mistério, mas mistério da iniquidade. O mistério da piedade é Deus manifestado em carne. Acabamos de citar isto nas Escrituras. Paulo está explicando isto claramente. Isto quer dizer, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Quando Salomão orou consagrando o templo, vocês vão notar ali em 2 Reis, que ele disse que Deus não podia, de maneira alguma, estar preso somente ali dentro daquele templo, porque ele enche os céus e a terra, mas Deus se manifestaria naquele templo, que apontava diretamente para o corpo de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Senhor. Por quê? Porque o Pai está nele, fazendo as obras, manifestando. E isto é muito bom, isso é um passo necessário na vida cristã, você ter a revelação disto, para sair do mistério da iniquidade que está marcando os homens em suas testas
em suas mentes. Mas não é tudo. Esse mistério vem a se cumprir no corpo de Jesus, que é sua igreja eleita, sua noiva eleita. Vamos repetir o que vale a pena ser repetido. Não particularmente em um homem, mas sim em todo o corpo do Senhor, em todos os eleitos. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz, a partir do verso 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amados, isto aqui vem trazer a igreja ao verdadeiro novo nascimento. O novo nascimento conduz a igreja àquela estatura do varão perfeito. A fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. Nada disto do homem particular, mas todas estas virtudes sendo de Jesus Cristo, do próprio Deus, operando nesta carne mortal. Isso é um mistério piedoso. Isso é mistério da piedade. Deus se fazendo homem para que o homem se fizesse Deus. Somos pequenos Messias. Somos deuses, diz a palavra. Agora, Sara achou muito duro e descreu naquilo que ela estava ouvindo Eloí falar com seu marido. Por quê? Porque ela se encontrava impossibilitada, mas descrendo, ela estava chamando Deus de mentiroso. A dúvida está dizendo que a palavra de Deus é mentira. Sara não morreu por causa de Abraão, e nós já não perecemos por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus. Mais tarde, Sara chegou à conclusão de que, de fato, o filho teria que vir através dela. Filho legítimo, não através de uma serva escrava, mas sim o filho legítimo, Isaque, era através dela mesmo. E esse mais tarde chegou para Sara, e porventura não tem chegado para nós? Até quando vamos titubear e pormos a palavra de Deus em dúvida a nosso respeito e descrermos de suas promessas? Sim, amados. O que explica tudo isto é a falta do novo nascimento. O novo nascimento nos dá um novo espírito, nos dá um espírito limpo, novo, verdadeiro, tranquilo, sério, cheio do gozo do Senhor. O novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, nos leva a sermos verdadeiros cristãos. Cristãos que, na verdade, devem ser mais exuberantes e cheios de prazer no Senhor que o mundo, quando saboreia as delícias de seus prazeres. A cristã tem muito mais prazer de se vestir de acordo com a palavra de Deus do que aquela mulher mundana tem prazer de sair semivestida na rua. Sim, o cristão verdadeiro tem muito mais prazer nas coisas de Deus do que o homem mundano sem Deus tem prazer nas coisas do mundo. Você vê aquele jogador viciado, que dá tudo pelo jogo, que passa noites no jogo. Ele está imergido ali, deu toda a sua vida, todo o seu ser, arrisca tudo no jogo.
um cristão verdadeiro ainda é mais do que ele. Tem muito mais prazer em Cristo do que aquele jogador viciado tem no jogo. Um cristão verdadeiro tem muito mais prazer em Cristo, na sua palavra, do que o bêbado tem prazer no álcool. Um cristão verdadeiro tem muito mais prazer em Cristo e em sua palavra do que o fumante tem no fumo. E vocês podem perfeitamente ampliar este pensamento. Sabemos que tantos cristãos como os do mundo, tantas pessoas que têm o Espírito Santo, como as pessoas que não têm, são humanos. E por isso ambos têm emoções. Mas há uma diferença. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor, enquanto que o mundo satisfaz a carne do mundano. O Espírito Santo, a palavra de Deus, o gozo da glória de Deus satisfaz o cristão. Mas a quem é dado o Espírito Santo? Nós já temos aprendido o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo. Mas agora nós perguntaríamos a quem é dado o Espírito Santo. Se você começar a analisar as Escrituras e a história, olhando por esse prisma, você vai constatar, você vai tirar uma conclusão da classe de gente que recebeu o Espírito Santo. Começa lá no tempo do dilúvio. Antes do dilúvio, quem é que tinha o Espírito Santo? Era Noé. E o que fazia Noé? Cria e obedecia a palavra de Deus. Você vem trazendo no Velho Testamento, vem vindo até o Novo Testamento, e depois você vai lá para o cenáculo em Jerusalém e veja quem foi que recebeu o Espírito Santo. Veja a classe de gente que recebeu. Em qual religião eles estavam, em qual denominação eles estavam quando foram cheios do Espírito Santo. É uma pergunta desafiadora. Eles estavam simplesmente na palavra do Senhor. Eles estavam simplesmente em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Ali não havia nenhum título de igreja naquele instante, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E veja que classe de gente, veja a classe de fé daquelas pessoas, veja o batismo delas. Sim, você tem coragem de dizer que Pedro errou em batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo? Que Paulo também errou? E quem acertou foi a igreja casada com o mundo, não é? Sim, tendo emoções com as coisas do mundo, tendo sensação com as coisas mundanas. Esta é a que acertou, não é? Está aí até hoje batizando nos títulos, sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como podemos ter prazer na palavra de Deus, no cumprimento das Escrituras, sem que aquele mesmo Espírito que estava em Pedro, dando aquela ordem, ele disse que a promessa era para aqueles e para todos quantos Deus chamasse. Nós estamos na mesma era que eles estavam, em um sentido, isto é, estamos sob o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se naquele dia eles pensaram que os apóstolos estavam cheios de vinho, por causa do estímulo, por causa do prazer, por causa de suas emoções, do cumprimento do que o profeta houvera dito, o profeta Joel, eles pensaram e disseram: estão cheios de vinho, estão cheios de mosto, estão embriagados. Sim, eles estavam embriagados, eles estavam cheios de gozo,
eles estavam cheios de prazer, embora sabendo que estava pela frente deles cadeias, martírios, morte cruéis, mas eles estavam rejubilantes, exuberantes, cheios de prazer no Senhor, cantando dentro das cadeias, glorificando ao Senhor. Oh, que contraste tremendo com o mundo religioso de hoje, que se garba ser apostólico, que se garba ser cristão, que se garba ter Pedro como base, como alicerce. Que contraste, que paradoxo! Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o que acontece aos religiosos? Eles seguem adiante. Eles não podem ver isto. Se eles o vissem por meio do Espírito, então eles saberiam que para receber o Espírito Santo necessitam de se arrepender em primeiro lugar e serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E então Deus estaria obrigado a cumprir a sua palavra, enchendo-os com o Espírito Santo. Mas tem uma coisa: estes incrédulos nunca entram no Espírito de Deus, porque se o fizessem, sucederia justamente com eles exatamente como diz a palavra. Nós acabamos de citar Pedro dizendo: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você diz que está obedecendo a palavra de Deus? Isto é bom. Qual é o resultado da maneira que você está obedecendo? Tem lhe dado todo prazer e todo gozo em Cristo Jesus? Você já pode chamar as coisas que não são como se já fossem? Você tem aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem? Ou somos crentes naturais, que só enxergam pelos olhos naturais e querem receber recompensas de Deus somente aqui na terra, e tendo o crescimento material da organização como bênção de Deus? Que engano, que cegueira! Justamente na era em que a igreja seria rica, abastada, é que Deus a chamou de pobre, miserável, cega e nua. Apocalipse 3, versículo 17. Justamente quando ela estivesse rica. Que Deus abençoe a você individualmente. Você é a igreja de Jesus Cristo. Você chega a ser a revelação, a manifestação do mistério da piedade. Deus em carne, Deus andando em dois pés. Esse é o mistério de Deus na sua igreja, não propriamente em um homem à parte, mas nos seus eleitos, em seus filhos, em todos quantos Deus chamou e deu-lhes o Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebam convicção disto. Amém. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se
foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando. Com amor e fervor sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e Rei. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Coroa real, não houve para meu Jesus, mas sim espinhos, dores e a cruz. Ao homem amou, seu sangue por nós derramou, em rude cruz, que por nós morreu Jesus. Em rude cruz, morreu Jesus, mudando assim seu reino aqui. Ao homem amou e o salvou, divino amor do Salvador. Cristo não teve um mundo de muito esplendor, mas padeceu no madeiro de horror. Ele sofreu por nós dores e aflições. Bendito Rei em toda a criação. Em rude cruz, morreu Jesus, mudando assim seu reino aqui. Ao homem amou e o salvou, divino amor do Salvador. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do O mundo não tem riqueza maior, prazeres humanos eu já desprezei, o gozo real só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do vermelhos rubis, brilhantes sem par, de mãos dadivosas, agora ganhei. Estou
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ouvintes, não há uma época, um tempo em que nós precisamos de tanta ajuda como nesta época. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito o que temos citado nesse instante. Mas é necessário que haja confiança para entrarmos até o trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. A misericórdia de Deus é justamente a revelação de si mesmo ao homem. O homem que não tem a revelação de Deus, do que é Deus, ele não pode de maneira alguma usufruir da misericórdia de Deus naquele devido tempo. O homem que não teve a revelação de Deus no tempo de Lutero não usufruiu da salvação naquele dia. Lutero não era o Salvador, mas ele trazia a mensagem que salvava. E somente por revelação divina o homem podia receber a mensagem de Lutero como a salvação do dia, como a misericórdia do dia, e precisava muita confiança para chegar ao trono da graça, chegar àquela fé que Lutero pregou. A mesma coisa acontecendo no tempo de Wesley, os dons espirituais e, por último agora, a vida vivida, o próprio Filho manifestado em nós. Então, se Deus não der a revelação de si mesmo ao homem, ele fica sempre para trás. E conforme nós temos meditado, o novo nascimento é como um parto. Água, sangue e vida. É necessário que Deus revele-se a si mesmo a você. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem estuda, é para quem Ele chama. Ele chamou a Pedro e revelou-se a si mesmo a Pedro. Não tu revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Antes de tudo, antes de sermos batizados com o Espírito Santo da maneira original, genuína nesta era, nós temos de saber o que é o Espírito Santo e para que foi dado o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo. Você pergunta, então, Lutero não teve o Espírito Santo? Sim, perfeitamente. Um parto da palavra que havia sido enterrada durante as outras eras, Lutero trazia justificação pela fé. E isso só podia ser pelo Espírito Santo. Ele adormeceu com aqueles eleitos do dia, e logo o restante se denominou em torno de Lutero. Agora veja, Lutero estava na era da carroça. Naturalmente, os homens não querem ficar com a carroça. Eles querem o avião a jato. Mas espiritualmente eles querem ficar com a mensagem de Lutero só. Isso não deveria ser assim, porque ali foi um nascimento, foi a primeira etapa do parto. E já pensou se você que está me ouvindo ficasse apenas na primeira etapa do parto? O que aconteceria? Você teria morrido. Isto é certo. Logo, o nascimento continuou.
passou para a era do sangue, para a etapa do sangue, da santificação com John Wesley, os metodistas. Isso já era do automóvel, saiu da carroça e veio para o automóvel. O natural explicando o espiritual. Por que eles não ficaram com a carroça? Eles não querem carroça hoje mais. Isso é obsoleto. Já pensou você viajar em 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de carroça? Ninguém quer isso. Mesmo de automóvel. Ir lá na América, em outro país de automóvel. Mas isso foi a era de Wesley. Não fiquemos parados lá. Logo se denominaram e temos aí os metodistas, querendo viver somente aquilo. Eles não quiseram sair do automóvel. Bom, por último tivemos os pentecostais. A era pentecostal, os dons espirituais sendo restaurados na igreja pelo próprio Espírito Santo. E o que isso significa? É voando de avião. Oh, que maravilha! Vendo as carroças lá embaixo, vendo os automóveis lá embaixo. Estamos ricos, não é? Por isso os pentecostais se jactanciam, porque eles estão vendo a coisa lá embaixo. Estão numa boa altura, galgaram uma boa posição e tornaram-se laodiceanos. Rico sou, de nada tenho falta. Mas Deus ainda tinha mais. Deus tinha uma nave para sair da órbita da Terra, que faz muito mais do que o avião. Mas só quem vai naquela nave é astronauta. Não é todo mundo, não é qualquer piloto. É necessário que seja um piloto, na verdade. Possa saber dirigir automóvel e até conduzir uma carroça. Mas não é qualquer um que entra numa nave espacial. É um astronauta. Não é qualquer um que pode entrar nesse espaço, nessa era espacial, nessa nave que nos levará fora da órbita da Terra, fora dos costumes mundanos. Isso é que é o novo nascimento agora. Crer na justificação pela fé no dia de Lutero era o batismo do Espírito Santo. E viver aquilo. O batismo no Espírito Santo, na época de Wesley, era de fato a santificação. O Espírito não exigia mais do que aquilo. A quem mais é dado, mais é exigido. E na era pentecostal, chegamos a crer que o sinal era língua estranha. E você pergunta, e eu que falei línguas? Ou tenho que falar línguas para ser batizado? Bom, isto pode acontecer e pode não acontecer. Mas a evidência não é esta mais. A evidência é que você sai fora da órbita mundana, natural, de interpretar a Deus. O próprio Lutero creu em 3 pessoas distintas. Realizou batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo sem usar o nome. O Wesley também. Os pentecostais também. Mas querem ficar ali? Então fiquem. Veja a saída de Israel lá do Egito. Quem quisesse ficar lá à margem do Mar Vermelho, batendo o tambor lá e o pandeiro com Miriam, ficaria, mas a nuvem que cobria de dia fazendo sombra e de noite iluminando, já estava lá adiante. Quem quisesse ficar, que ficasse, com a experiência de ontem. Você deve buscar a experiência de hoje. Para começar, se você souber, por divina revelação, o que é o Espírito Santo, você não o taxará de terceira pessoa. Se você tiver uma revelação da divindade de Jesus Cristo, você não o chamará de segunda pessoa. Não, não.
você compreenderá de uma maneira revelada que ninguém pode ter o Pai sem ter o Filho, e que ninguém pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, e vice-versa. Ninguém pode ter o Espírito Santo sem ter o Filho, e ninguém pode ter o Filho sem ter o Pai, e ter o Pai sem ter o Filho. Mas como isto viraria uma confusão? Esta mulher que não entende nada de um parto, de genética, seja o que for, se você tentasse explicar para ela isto aí de uma maneira técnica, isso para ela seria uma confusão. Mas aqui está, não uma confusão. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Você não pode ter o Espírito Santo sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Pai. Porque os três concordam num. Eu e o Pai somos um. Você não pode ter três pessoas em você. E o Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo em você, dando a personalidade de Cristo. A igreja, o caráter de Cristo, se manifestando através de você. É para isso que foi dado o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o próprio Deus. É o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber porque não o conhece. O Espírito Santo é o próprio Deus em você, reinando, intercedendo, iluminando, Pai, Filho, Espírito Santo em você, sobre você, com você, em você. Isto é que é Deus. Isto é que é o Espírito Santo. Esta é que é a Trindade de Deus. Não três pessoas distintas. Um velho, um pai mais velho, um filho que foi gerado desde antes da fundação. Naturalmente essa mãe estava lá também, em um ato qualquer. Não, isso é a heresia. Essa é que é a heresia. Esse é que é o mistério da iniquidade, que no fim seria revelado, Satanás seria desmascarado. Mas você tem que ter confiança para chegar a esse trono de graça agora e receber esta misericórdia, porque caso contrário nós vamos ficar aí como um corvo, injetando penas de pomba e dizendo que somos pomba, dizendo que somos cristãos. Tem que haver um novo nascimento. E o novo nascimento é uma revelação de Deus a você. O novo nascimento é uma revelação de Jesus Cristo a você. O novo nascimento é uma revelação do Espírito Santo a você. O novo nascimento é justificação pela fé, é santificação, é o batismo do Espírito Santo. As três etapas da vida cristã se cumprindo em você. Arrependido dos seus pecados, de suas mentiras, de suas cobiças, de seus desejos de ser cobiçada, de suas vestes manchadas da carne, de suas vestes imundas, indecorosas, que só inspiram concupiscência, desejos da carne. O Espírito Santo transformando de dentro para fora, não com uma imposição de uma igreja, de uma doutrina, de um espírito religioso que diz que você não pode fazer isto, nem aquilo outro, embora isso tenha muita aparência de piedade, mas não passa de religiosidade, não passa de espírito religioso. Mesmo uma coisa correta, sendo exigida por um espírito religioso, aquilo é uma perversão. Aquilo não conduz ninguém ao céu. É o Espírito Santo, individualmente em cada pessoa. Uma senhora disse: esse problema de salvação é com o meu sacerdote. O problema da minha salvação é com o sacerdote da minha igreja. A igreja não salva ninguém. Não existe nenhuma igreja santa.
nem um povo santo, nem ninguém, nenhum santo homem, nem coisa alguma. Tudo isso é arte do diabo para enganar o povo. O que é santo é o Espírito Santo que está em você. Esse que é santo. Agora, ele não pode, de maneira alguma, permanecer em você sem que antes de tudo você esteja disposta a concordar com toda a palavra de Deus. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele nos dá a natureza do cordeiro. E se você quiser rolar ali na lama, ele não vai com você. Por isso ele só pode descer sobre um cordeiro. Tu és meu filho amado em quem tenho prazer de habitar. Ele não desceria sobre um porco, porque um porco logo queria ir para a lama, para o espojador da lama. Ele não desceria sobre um cão, porque o cão tem uma natureza má, perversa, de buscar o que ele vomita ali atrás. Ele teria que vir sobre um cordeiro, porque o cordeiro se esquiva da lama, não tem vômito a buscar lá atrás. Eu estou usando linguagem bíblica e quem sabe a Bíblia, nesse sentido, já sabe que eu estou usando um provérbio que São Pedro usou. A porca lavada voltou ao espojador da lama. Você não viu essa igreja que ontem excluía um homem por desabotoar o colarinho e a manga da camisa? Veja o estado dela hoje. Tudo era um espírito religioso operando ali, vomitando coisas e tem todos voltado a seus próprios vômitos. Mas o Espírito de Deus está agora fazendo algum contato com alguma natureza que combine com a natureza de Deus. Pela palavra que você ouve, você fica sabendo se aquilo é de Deus ou não. E se você deseja agora, uma vez que você saiba que o Espírito Santo é Deus, é a pessoa de Cristo em você, e que ele foi dado para quê? Para lhe tirar do inferno, do mundo, do engano religioso. E como recebê-lo? É você concordar com toda a palavra de Deus. Não é gritar, não é pular, não é enrolar a língua e depois estar ali no velho moinho do mundo. Nada disto. É você concordar com toda a palavra. Essa é a condição como receber o Espírito Santo. Deus os abençoe, ouvintes, nesta grande graça e misericórdia. Tenham confiança em nome de Jesus Cristo. Amém. Nicodemos foi de noite a Jesus, queria saber o caminho da luz. Jesus lhe ensinou com muito prazer, é necessário aqui de novo nascer. Deves renascer da água e do Espírito, tu deves nascer. Quem nasce da carne, carne tem que ser, mas da água e do Espírito, tu deves nascer. Nicodemos não podia entender como sendo eu velho e tornar a nascer. Jesus respondeu: tu precisas crer, mas é de Cristo que tu deves nascer. Deves renascer da água e do Espírito, tu deves nascer. Quem nasce da carne, carne tem que ser, mas da água e do Espírito, tu deves nascer.
poço de Jacó chegou Jesus. Estava cansado, ali chegou pra descansar. Chegou também ali uma mulher, com o seu cântaro água foi buscar. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Jesus pediu-lhe água pra beber, e a mulher fez exceção e não lhe deu. Por ser samaritana, Jesus era judeu, mas a água que Jesus queria ele beber. Pra beber a água muito superna que salta para a vida eterna. Esta é a água que Jesus nos tem pra dar. Jesus é mais que o poço de Jacó, ele é a fonte, tem bastante água, é só tomar. Todos que têm pecado é só chegar. Esta água tem poder pra te limpar. A água que Jesus dá, ela é suave, aconselhável de Jesus mandou beber. Quem toma desta água, vida eterna tem, vive com Cristo aqui e no além. Se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias, eu te daria pra beber. Que salta para a vida eterna. Esta é a água que Jesus nos tem pra dar.